Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um episódio do podcast Knicks for Kicks, podcast onde eu tenho que conversar sobre a camisa que está na NBA, de colocar o New York Knicks. Se acompanha esse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje vamos falar de mais uma derrota do Knicks. O Knicks perdeu por 109-114 para o Pacers e praticamente deu adeus à temporada. O Knicks vai ficar nessas finais de conferências, o Pacers vai enfrentar o OKC na final da NBA. Não oficialmente, está só 2-0, mas é provável que seja um 4-0 ou um 4-1. É possível que o Knicks faça um grande jogo aí e consiga uma vitória milagrosa, mas no fim vai ser 4-1 ou 4-0. O Knicks não tem a menor chance de derrotar esse Pacers em 4 jogos. No máximo, um jogo milagroso. Eu tinha visto uma coisa no primeiro jogo, mas eu fiquei com medo de falar, porque como eu torço pro Knicks, eu queria muito acreditar que o Knicks poderia ainda vir a essa série, ainda fazer um 4-1, um 4-2, pensando no lado positivo de que o Knicks foi bem melhor que o Pacers durante 46 minutos. Então aqueles 2 minutos foi algo fora da curva, mas não foi isso que aconteceu. O que eu percebi naquele jogo é que durante a série contra o Celtics, eu fiz um comentário que eu fiquei muito orgulhoso de mim mesmo, que eu disse que a única chance do Knicks vencer o Celtics, que era um time muito melhor que o Knicks, e um time muito melhor treinado que o Knicks, era o Knicks manter o jogo vivo nos últimos 5 minutos, porque nos últimos 5 minutos o Knicks tem o Brunson, que é o jogador clutch do ano, e o Knicks é um bom time de clutch, era um bom time de fechar jogos, era um time que na raça, na vontade, na defesa conseguia superar adversidades. E deu certo na série contra o Celtics. O Knicks conseguiu manter o jogo apertado em alguns jogos, no final do jogo, e aí o Brunson brilhou, e aí a gente conseguiu derrotar o Celtics em 2 partidas, as 2 em Boston, e conseguimos aí eliminar o melhor time do leste, algo realmente inacreditável. Só que o que eu percebi no primeiro jogo contra o Indiana, e obviamente depois de ver a série do Indiana contra o Cavs, é que talvez o Knicks esteja enfrentando o único time que é melhor que o próprio Knicks no clutch. O Pacers é um time melhor para fechar jogos do que o Knicks. O Haliburton é um jogador que não tem medo nenhum de arremessar, então ele sempre faz muitos arremessos decisivos, todo santo jogo, fez hoje. E o time do Pacers faz uma rotação muito boa em final de jogos, eles conseguem defender bem em finais de jogos, e os jogadores secundários deles, eles fazem arremessos de 3 decisivos nos finais de jogos, porque o Haliburton consegue rodar bem a defesa e alguém fica semi-livre ou totalmente livre e os caras acertam. Depois daquela derrota, depois da maior pipocada da história da NBA, eu fiquei realmente pensando nisso, eu não quis falar sobre isso, de que talvez o Knicks esteja enfrentando o único time que é melhor que ele no clutch, e que isso era um sinal de derrota claro, porque a temporada do Knicks foi cheia de altos e baixos, porque o Knicks tem um problema defensivo gigantesco, um problema defensivo chamado Towns, que não foi resolvido de nenhuma forma, que torna impossível para o Knicks manter vantagens. O Knicks, durante toda a temporada, abria boas vantagens e ia perdendo essa vantagem porque o adversário consegue runs, porque o Knicks não consegue defender bem e por algum motivo o ataque do Knicks para de funcionar. E esse motivo é que o ataque do Knicks não existe, né? O Knicks não tem um repertório muito alto de jogadas ofensivas. É muito mano a mano, é muita jogada de mano a mano do Towns e muita jogada de mano a mano do Brunson. E quando isso para de funcionar por alguns minutos, o Knicks tem uma seca e começa a tomar cesta atrás de cesta. E o Knicks, em apenas um jogo dos playoffs inteiro, que foi o último jogo para fechar a série contra o Boston, o Knicks não conseguiu abrir vantagem contra ninguém. O Knicks até consegue abrir uns 10 pontos de vantagem, mas vai perdendo essa vantagem com o tempo. Ou seja, o Knicks vai ter jogos apertados contra o Pacers no final do jogo. E isso é vantagem para o Pacers, porque eles são melhores que a gente nisso. Pode definir que a série acabou. O Thibodeau é um técnico muito problemático, é um técnico muito defasado, tem sérios problemas. E o Knicks tem o Towns. Para mim, o Knicks deveria demitir o Tibbs e trocar o Towns. É difícil falar isso depois de mais uma derrota em casa, porque todo mundo vai falar que eu sou aquele torcedor emocionado, que já quer trocar tudo porque perdeu. Mas não é. Se alguém aqui estiver acompanhando todos os meus podcasts, tiver visto outros podcasts, vai ver que eu falei mal do Tibbs e do Towns a temporada inteira. E eles são muito ruins naquilo que eles pretendem fazer. O Tom Thibodeau não tem repertório nenhum ofensivo, o Knicks é só jogar de mano a mano. E ele jogou com o Towns de pivô a temporada inteira. E o Towns não é um pivô. O Towns é um ala de força, ele é um power forward. Porque como pivô, ele é um dos piores pivôs da liga. Ele é completamente injogável em uma defesa de playoffs. Ele foi caçado em toda posse de bola pelo Haliburton.
E quando ele saiu de quadra, inclusive no último quarto o Tibbs tirou ele porque ele estava impraticável na defesa, o Haliburton caçou o Brunson, que também é injogável numa defesa de playoffs, e esse foi o jogo do Haliburton. Quando o time precisava dele, ele caçava o Brunson, ele caçava o Towns, e era cesta atrás de cesta. Não dá para você ter um time com Towns e Brunson jogando juntos. É muita dificuldade defensiva em toda a posse de bola. E no ataque o Knicks não consegue aproveitar o fato de ter os dois quase não jogam juntos, os dois quase não fazem nenhum pick and roll, e é jogada de mano a mano o tempo inteiro. Então realmente a temporada do Knicks acabou e talvez o Knicks nem volte mais a jogar em Nova York. Talvez esse tenha sido o último jogo do Knicks em Nova York nessa temporada. Falando sobre o jogo, no primeiro quarto começou apertado, como no outro jogo. O Brunson começou jogando com urgência, mas errando muitos passes e arremessos. O Siakam começou dominante para o Pacers, inclusive ele dominou o jogo inteiro, foi o melhor jogador da partida. Ele carregou o time deles no ataque, nesse primeiro quarto e em todos os outros quartos. Como sempre, o Knicks joga pelos arremessos difíceis, nas jogadas de mano a mano, enquanto os adversários procuram o melhor arremesso. Os adversários rodam a bola e tentam achar alguém livre, algo que o Knicks não faz. Essa é a sina de torcer para um time treinado pelo Tom Thibodeau, mas a essa altura do campeonato não dá para esperar que vai mudar. A gente tem que torcer para ele ser demitido, mas, spoiler, ele não vai. Tenho certeza que os dirigentes do Knicks vão achar maravilhoso que ele tenha derrotado os Celtics nessa temporada. O quarto terminou 26-24 para o Knicks e o Towns foi um completo lixo na defesa, como sempre, mas quando o Mitchell Robinson entrou, a defesa melhorou e no ataque ele pegava os rebotes ofensivos e isso deu uma força para o time, deu um gás para o time e o time conseguiu vencer o quarto. O Mitchell Robinson é uma força defensiva inacreditável para o Knicks. O Haliburton e o McConnell, quando eles viam o Towns, ele atacavam, e quando eles viam o Mitch, eles hesitavam. E isso foi a tônica do jogo. Inclusive o Haliburton tentou alguns arremessos em cima do Mitch, mas ele até que desistia na maioria das vezes. O que ele fazia era pedir um pick and roll para o Brunson vir para cima dele, e aí quando ele tinha o Brunson, ele atacava e fazia cesta. Realmente, o Knicks não tem solução para essa caçada ao Brunson e ao Towns. O Rick Carlisle é só um técnico muito melhor que o Tom Thibodeau. O Tom Thibodeau não consegue esconder ninguém na defesa. Se eles querem caçar o Brunson, eles conseguem. O segundo quarto foi uma continuação da luta do primeiro. O Knicks ganhou por 1 ponto esse quarto. Como eu disse, o jogo apertado, na maioria das vezes, é bom negócio para o Knicks. O jogo apertado contra o Pacers é péssimo negócio para o Knicks, porque o Pacers é melhor que o Knicks no clutch. E aí começou o terceiro quarto e foi um desastre pro Knicks. O Pacers abriu uma boa vantagem. E aí o Knicks, essa vem sido uma tônica do Knicks nos playoffs. Os terceiros quartos do Knicks costumam ser horríveis. E eu finalmente entendi o porquê. É porque os titulares têm que jogar juntos no terceiro quarto. E vocês vão ver que os titulares do Knicks têm os maiores minutos dos playoffs. E eles estão com saldo negativo. Sabem por quê? Porque o Towns não é pivô. Jogar com o Towns de pivô é pedir para perder. E tem sido assim. E não vai mudar. Porque o Tom Thibodeau nunca muda. Mas mesmo assim o Knicks conseguiu se recuperar no terceiro quarto. E no último quarto o Knicks começou com um time sem o Brunson e com o Cameron Payne e o Towns no time. E aí o Haliburton caçou o Towns em toda posse de bola. E o Pacers abriu mais de 10 pontos de diferença. E nunca mais viu o Knicks de perto. Depois que eles abriram os 10 pontos de diferença, eles manteram o jogo e venceram o jogo. O Towns é simplesmente injogável na defesa. Ele não tem QI de basquete para defesa. Ele fica completamente perdido nas posses de bolas. Ele é podre na defesa. Ele simplesmente não é um pivô. O Timberwolves, o Minnesota, contou isso para o mundo. O Minnesota tinha o Towns de pivô e era um lixo completo. O que eles fizeram? Trouxeram o melhor pivô defensivo da liga e colocou o Towns de power forward. O Towns de ala de força, que essa é a posição dele. Ele não é um pivô, ele não tem capacidade nenhuma para jogar de pivô. E o Knicks jogou com ele de pivô a temporada inteira e vai colocar ele de pivô na próxima temporada, porque o Knicks não vai mudar enquanto tiver o Tom Thibodeau lá. Mas foi tão ruim da defesa que o Tibbs tirou o Towns do jogo e deixou o time titular com o Mitchell Robinson durante praticamente o último quarto inteiro. O Towns só voltou nos últimos 3 minutos porque o Knicks estava perdendo por 10 pontos e precisava de bolas de 3. Mas como eu disse, o Indiana é melhor que o Knicks no clutch. A temporada acabou. Essa foi a melhor temporada que eu já vi do Knicks na minha vida.
foi onde o Knicks chegou mais longe em toda a minha vida, mas acabou. O Towns é injogável de pivô, o Haliburton caçou o Towns e o Brunson em toda a posse de bola. É só impossível vencer 4 jogos contra esse time. Eles são melhores que a gente no clutch e eles têm um técnico melhor, eles têm uma defesa melhor e eles têm um ataque melhor. Como eu disse, a gente pode resumir essa série no que eu disse. O Knicks era um bom time de clutch, mas infelizmente enfrentamos o que talvez seja o único time melhor que a gente nisso. A temporada foi de altos e baixos, mas nos fins dos jogos a gente conseguia reverter os placares, mas não contra o Pacers. Eles simplesmente são melhores que a gente nisso. Domingo tem mais, é mais uma porrada. A gente só tá vendo o Knicks definhar. E dessa vez não tem desculpa de todo mundo estar machucado. Felizmente acabou, gente. O sonho acabou. Eu fico por aqui. God bless e good night.